Aleluia. Bom dia a todos. Vamos cantar um hino mais, o 191, Lá maior. Um pouco alto, mas vamos ver se conseguimos. Confio em Deus, onde quer que eu vá. Vamos, um momentinho, vamos parar. Vejam bem, me acompanha. Também. Confio em Deus, afirmo sobre o irado mar, e seja bom aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor, confio em Deus. Pela sua mão me guiará, e seja bons aonde for, a linda flor espaço se ele assim cuida de mim, confio em Deus, em seu excelso amor, confio em Deus, eu sei que me amará. Excelso amor, por vales ou deserto abrasador, e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor, confio em Deus. Confio em Deus, em seu excelso amor. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu de descanso e poder ter despertado para vir à tua casa. Viemos aqui, Senhor, com um único objetivo e propósito: ter um encontro contigo, achar nossas falhas e os nossos erros. E viemos aqui por uma boa causa, Senhor, uma experiência contigo. Fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Senhor, que saibamos. Ensina-nos através de tua palavra. Dependemos de ti, Jesus. Nos ajude, Senhor, e nos perdoe
se há algo em nossos corações, em nossas vidas que não estão bem, que não estão corretas, que o Senhor possa, Senhor, nos corrigir e o Senhor possa, Senhor, nos mostrar o que devemos fazer para ser o melhor cristão. Te peço, Senhor, a unção, a Tua palavra, que o Senhor tome os meus lábios e o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, em Teu santo nome. Amém. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus abençoe a sua palavra, sentai-vos. O kit do segundo encontro já está disponível para os irmãos em Boa Vista e também para os daqui de Manaus. Vai sair num custo de R$50 os 7 CDs, inclusive um que só é fotografias. Aqueles irmãos interessados, busquem o irmão Odivaldo, o irmão Tiago, tá? E peça o seu kit. Não sei em quantas parcelas eles parcelam, mas sei lá com eles lá. Ok? Bem, ontem foi um dia também, não foi muito bom. Ontem eu estive no hospital de novo. Não é que eu fui visitar os doentes, não. Mas a minha pressão subiu muito, tive que sair de lá umas 9 horas da noite, entendeu? E ainda quando cheguei em casa aí, a pressão ainda estava alta, de quase 16/10. E então tive que tomar uma segunda pílula da pressão. Mas que essa semana eu também cometi um pouco de desordem na alimentação. Tivemos bacalhau 2 vezes, camarão, não sei mais que, um pouco de coisa. E isso então me deixou um pouco complicado. E então me tem desequilibrado um pouco a pressão. Inclusive a irmã Helena, Lúcia Helena, deixamos ela, não pudemos ir visitá-la lá em sua casa. E então estamos aí, irmãos, entende? A pressão arterial, um momento, coisa que às vezes você não sabe. Já fizemos vários exames. Ontem eu fiz uma enzima cardiológica, também deu normal, e um eletrocardiovascular também deu normal. Mas há um desequilíbrio com respeito à pressão. E então eu tenho que realmente evitar comer comida com sal, entende? E se cuidar, né? O coração é a máquina, parou, já era, não tem mais peça de reposição, não. E então não nos medicaram no hospital, só que eu estive ali observando, meu Deus, tanta gente doente, ferido, para cá, para ali, e Senhor, me tire daqui desse lugar. Há uma atmosfera de terror nesses hospitais, nessas coisas, e então é uma coisa terrível, né? Mas graças a Deus esta manhã medi a pressão, ela estava em 125/85, quer dizer,
está normal, né? 12/8. E então, e outros exames que fizemos, de uma labirintite também, que deixa a pessoa meia zonza, e uma série de exames que os médicos têm passado outra vez. E eu sempre pergunto ao Senhor: Senhor, é uma prova que o Senhor tem me permitido passar? Amém. Se é o diabo, então afasta do meio. Se eu tenho que passar pela via de Jó, tudo está na economia de Deus. Deus tem o controle de tudo, irmão. Não importa qual sejam as tuas provações, tuas dificuldades, sempre põe a Deus primeiro. Em qualquer coisa, irmão, ponha Ele primeiro e descanse nele. Isso não quer dizer que porque você esteja se sentindo ruim, que você vai se assentar, se acomodar e dizer: não, Deus vai vir aqui, vai me curar, vai me libertar. Se Deus tem dado os meios para você ir até o médico, fazer os exames, e então cumprir, né, com aquilo ali. E então os médicos me têm passado antibiótico para problema da gripe mal curada, o outro passa para a labirintite, o outro passa para outra. Então, uma série de remédios que você não sabe se um contradiz o outro, e aquela coisa. E então está um descontrole Então, me perdoe quando vá visitar a sua casa, não é que eu sou exigente, porém, não me dê pirarucu, tá? Que eu gosto de pirarucu com açaí. Porém, temos que cuidar do templo de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Bem, esta manhã nós vamos iniciar outro estudo, não é outro, é o mesmo, nós falávamos na quarta-feira sobre a voz do alarido. Às vezes eu confundo a palavra, às vezes digo aclamação, mas é alarido. E nós explicávamos para vocês que a voz do alarido é a voz de um profeta, a voz de Deus através do profeta, que nesse tempo escuro, Deus então levantou um profeta com uma mensagem poderosa e tem despertado uma noiva, e que a voz do alarido não somente despertou as virgens nécias, mas também, não somente as prudentes, mas também as nécias, e que a voz de alarido, ela continua ainda. Há coisas que nós não necessitamos, por exemplo, nos batizar de novo, por exemplo. Já ouvimos essa parte, batizado, entende? Porém, a voz do alarido, ela continua até a voz de arcanjo. Quando chegar a voz de arcanjo, quer dizer que já é o final, né? Já o corpo, ou a pessoa foi embora, ou está na terra, já chegou aquela etapa que está ali na estatura do varão perfeito, ou ela é transformada, ou ela é ressuscitada. E isso é o que queremos mostrar para vocês hoje de manhã, sobre a voz de arcanjo. É o que nós queremos mostrar para vocês. Agora, há muitos anos eu ouvi que a noiva dará a voz de arcanjo. Eu sempre tive minhas interrogações com respeito a este ponto. Mas buscando através da Bíblia e através da mensagem, inclusive, o irmão Branham diz aqui na mensagem às 10 virgens, é uma pergunta que eu faço: se a noiva dará a voz de arcanjo, como é que o irmão Branham disse
aqui mesmo ele diz ali, que os mortos em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitam primeiro. E diz, se de repente você está em sua casa, alguém bate na sua porta, você vai abrir, é a sua mãe, é o seu pai, é o seu amigo. Como é que é isso? Quem realmente dará a voz de arcanjo? A resposta está na própria Bíblia. A Bíblia diz, o Senhor mesmo, o mesmo Senhor, é o que diz a palavra. Agora, como será esse processo que envolve a noiva? Isso é muito simples. E é o que nós vamos ver através da palavra. A Bíblia claramente, ela enfatiza e mostra, biblicamente, o único anjo que a Bíblia chama de arcanjo é Miguel. Busque através da Bíblia completa, você vai encontrar que o único que Deus chama aqui na Bíblia de arcanjo é Miguel. O resto ele chama anjo Gabriel e assim sucessivamente. Nosso profeta vem e disse, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel e assim sucessivamente. Mas em Judas capítulo 1, só tem um capítulo meu, versículo 9, a Bíblia diz ali, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, que o Senhor te repreenda. Isso é Bíblia. O que significa Miguel? Miguel significa aquele que é como Deus ou igual a Deus. Isso é o que significa Miguel. E sabe você o que significa Gabriel? É enviado de Deus. Mas Miguel quer dizer aquele que é como Deus ou igual a Deus. Por isso que o Mombrana, em Cristo o Mistério de Deus Revelado, ele disse, Miguel é Cristo. Vocês já leram isso? Em Cristo o Mistério de Deus Revelado, onde disse o Mombrana, diz ali, Miguel é Cristo. Então ele disse, na mensagem, quem é este Melquisedeque? O irmão Branda disse, havia um homem chamado Moisés, todos sabem que um profeta é chamado de águia. Na Bíblia, havia um profeta ali chamado Moisés, e um dia Deus o chamou e não o deixou passar a terra. E ele morreu sobre uma rocha, os anjos o tomaram e o sepultaram. Havia um outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer, só andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem, e este manto de carne ele deixou cair, o levantou e colheu o prêmio eterno. 800 anos mais tarde, sobre o monte da transfiguração, aqui estavam aqueles dois homens, há centenas de anos que o corpo de Moisés havia apodrecido. Porém, aqui ele estava em tal forma, até que mesmo Pedro, Tiago e João o reconheceram. E este tabernáculo terrestre, se este tabernáculo terrestre se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que sair deste mundo. Ali estavam eles de pé sobre o monte da transfiguração, em sua teofania, porque eles eram profetas, a quem vinha a palavra. E ele continua dizendo, notem novamente, ele levantou a Moisés dos mortos, onde está a sua sepultura? Alguém pode encontrá-la? Ali em Judas, vemos o arcanjo disputando com Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda, disputando sobre o corpo de Moisés. E aqui Pedro, Santiago e João se encontram de pé ali, olhando-lhe no monte da transfiguração, ali mesmo na própria terra, onde o monte havia de ser levantado para habitá-lo. Ele vem para redimi-lo. Então a Bíblia fala, Mombrana chamando que é esse Melquisedeque de
Miguel de arcanjo. Arcanjo. Na Bíblia, em São João 6, 39 a seguir, a Bíblia diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. E eu, pronome pessoal, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está entendendo? Agora, como é esse processo? Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a esposa dizem, os dois juntos. Como será essa fase disso? De que maneira acontecerá isso? Porque o Senhor disse, quando ele vier, ele levantará a si mesmo. Ele não diz isso? Quando ele vier em glória, ele voltará e levantará a si mesmo. O versículo seguinte disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a Bíblia relata, através desses textos, que ele usa o pronome pessoal eu. Eu ressuscitarei. Agora, também diz a Bíblia, em João 5:21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você está entendendo? Como a Bíblia está levando? Quem dará então a voz de arcanjo? É como o pessoal da ressurreição isolada, que diz que o irmão Branda tem que se levantar primeiro e logo ele vai dar a voz de arcanjo para que todos ressuscitem? Não é dessa maneira. Glória ao nome de Jesus. Irmão Branda disse: aquela voz, vamos falar daquela voz neste dia. E tem algumas escrituras anotadas aqui, ele disse. 1 Tessalonicense: a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Você olha lá em 1 Tessalonicense, a voz, aquela voz era a voz de Cristo. É isto correto? Era a voz de Cristo. Agora, você entende que na voz do alarido, quem anunciou a voz foi um mensageiro, dizendo: o esposo vem. Porém aqui, quando houver a ressurreição, a Bíblia diz que o mesmo Senhor com voz de arcanjo. Então, se Miguel é um arcanjo, como Mombrana disse, então quem dará essa voz de arcanjo? O próprio Senhor. Porque ele mesmo diz: eu ressuscitarei no último dia. E então diz assim, Mombrana disse: a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que disse a João: sube a cá. É a mesma voz que convocará a igreja um dia, convocará a igreja. Também a mesma voz que chamou João para subir, a mesma voz que chamou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo, Cristo é a voz de arcanjo. Ele é a voz de arcanjo. A voz do arcanjo, veja, ou aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro,
ele falou em alta voz, ele não disse: Lázaro, saia para fora. Senão, Lázaro, saia para fora, isto é, o chamou da morte. Agora, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? O irmão Branham diz aqui: o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isto for tão poderoso, aquele corpo entrará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição, e é para isto que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Eles viveram um dia sobre aquilo, vivemos em outro dia. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levantará a bandeira contra ele. Estamos em um dia. Lá atrás eles não eram espertos nem a metade do que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica a um automóvel. Eles não tinham a ciência e coisas como temos agora. E coisas misteriosas. Tentam dizer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisas assim. Mas agora, quando precisamos disto, o Espírito de Deus levantará uma bandeira. O que é isto? Ele derramando o seu Espírito. Então, aqueles que estão descansando lá na sepultura, ou sobre o altar de Deus, como diz as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Por mais quanto tempo? Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você o tempo da adoção, quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio e ressuscitará os mortos, e entraremos no arrebatamento. Amém? Agora, glória ao nome de Jesus Cristo. Na mensagem Água da Rocha Sempre Presente, irmão Branham disse: naquele dia, falando da ressurreição do Senhor, ele disse: ele soltou o Espírito, ele tomou a sua alma, desceu até tomou sua teofania e desceu até ao inferno. E logo ele ressuscitou em um corpo. Em um corpo. E ele disse: naquele dia da ressurreição, Deus soltará o nosso espírito. Nosso espírito tomará a alma. E haverá uma ressurreição. É um processo isso aí. Agora veja bem. Se você sente o menor puxão, não rejeite. O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que ele foi dado? Para continuar sua obra no meio do seu povo, para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar neste dia, além da luterana, metodista e pentecostal. Há um lugar para uma adoção e graça do rapto, que quando esta parte da igreja, quando o Espírito mover na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. Isto trará todos os redimidos que alcançaram aquele Espírito. Aqueles luteranos que se colocaram ali com toda a luz que eles tinham em justificação, os metodistas que caíram no chão e jogavam água em suas faces, do Espírito atingindo através de santificação, aqueles pentecostais que subiam e desciam as ruas, e eles os chamavam em línguas estranhas ou tagarelas, e língua de ganso, e tudo isto, eles se colocarão na justiça diante de Deus naquele dia, simplesmente tão certo quanto esta Bíblia está aqui. Se você crê que eu sou um servo, vocês me chamam de seu profeta. Eu não chamo a mim mesmo assim, mas ouçam vocês. Estou lhes dizendo no nome do Senhor: aqueles que estão em Cristo, Deus o trará consigo na sua vinda. Deus o trará consigo na sua vinda.
Porque quando vier a voz de arcanjo, meu amado irmão, é uma descida do Senhor. Porque isso é o alarido, logo a voz de arcanjo, e depois vem a trombeta de Deus. E disse: Deus os trará consigo na sua vida, na ressurreição, e apenas aqueles que estão em Cristo, serão os que ressuscitarão. Mombrana disse: a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, diretamente a imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer, e pela palavra vindicada de Deus. Mas ele disse: eu os encontrarei em um lugar, o lugar em que eu ponho o meu nome, que é em Jesus Cristo. Aí é onde Deus põe o seu nome. Esse é o único lugar em que ele se encontrará com vocês. E é Cristo, é a palavra, o mesmo ontem. Isto cresceu desde os pés, coxas, e agora está na cabeça, preparando-se para ir, manifestando em plenitude a noiva, o mesmo que o noivo. O mesmo que o noivo. O mesmo que o noivo. Isso é mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecia. Parágrafos 18, 118 e 200. Agora, voltando aqui nessa parte da Bíblia, onde a palavra mesma nos mostra de que o mesmo Senhor dará essa voz de arcanjo, diz assim: e ele respondeu: aqui estou. E ele surgiu dos mortos, depois dele estar morto em seu corpo apodrecido. Isso é Lázaro. Agora veja bem, Mombrana disse que é algo semelhante. Aqui está Jesus, está vivo. Não está vivo Jesus? Aqui ele está. Aí está o sepulcro. Lázaro está de trás do sepulcro. Ali está o corpo, já está podre, já está cheio de vermes. Glória ao nome de Jesus. Porém sua alma estava lá no paraíso. Amém? Sua alma estava no paraíso. Agora Jesus vem aqui, fica de frente do túmulo de Lázaro. Tire a pedra. Foi rodada a pedra. E ele diz: Lázaro, sai fora, ou vem para fora. Logo Lázaro está lá, mas ele ouve a voz. Porque quando Jesus chamou, ele não disse que os mortos saiam para fora. Não, ele disse Lázaro, ele especificou. Porque senão todo mundo teria ressuscitado. Mas ele se para ali, entende? No lugar aqui, ele está esperando aqui. Lázaro está lá, ele fala, Lázaro ouve, Lázaro vem, entende? Daquela dimensão onde ele está, e logo ali, ele não ressuscitou em outro corpo, senão no mesmo corpo que ele tinha morrido. Só que Lázaro, quando ressuscitou, ele ressuscitou sendo velho. E logo ele está ali diante do Senhor Jesus. Ele obedeceu aquela voz. Mombrana disse: é da mesma maneira. Jesus agora não se parará diante do nosso túmulo, mas porém, ou diante do túmulo daqueles que já partiram, mas porém ele disse que o Senhor mesmo, com voz de arcanjo. Como será isso? Será que você vai chegar diante do túmulo do seu irmão, seu amigo, e dizer: ô mamãe, a senhora partiu há tanto tempo, levante-se em nome de Jesus Cristo? Como será isso? Agora que o Mombrana diz aqui, olha, vamos ver aqui, irmão, que eu tenho aqui. Eu estava lendo aqui, ele diz aqui, ó: nós nos encontraremos, disse, nós não o encontraremos primeiro. Nós não o encontraremos primeiro. Disse, nós nos encontraremos uns com os outros primeiro. Dá para entender isso? Joga aqui para que os irmãos me acompanhem aqui. Lê esses dois parágrafos. As 10 virgens, parágrafo 142. Glória ao nome de Jesus Cristo.
Ele diz aqui, olha, o parágrafo 141, ele diz aqui: será uma vinda secreta, ninguém saberá quando isto vai acontecer. Nós estamos comissionados a nos preparar e vigiar. Nós não sabemos qual será a hora, mas seja qual for, não precederemos ou impediremos nenhum destes aqui atrás. Pois tão logo que Jesus aparecer, toda a vigília se levanta, mortos ou os vivos, não importa. Quando aquela voz, agora, os únicos que ouvirão aquela voz, glória ao nome de Jesus, são aqueles que estão em Cristo. E diz aqui, o parágrafo 142, nós não o encontraremos primeiro, ou seja, nós não iremos primeiro até ele, ao seu encontro, disse, nós nos encontraremos uns com os outros primeiro, ou seja, os mortos e os vivos. Quantos estão entendendo? Já conseguiram? Vocês estão vendo? Glória ao nome de Jesus. Está em gringo aqui, eu não estou entendendo nada aí. Então ele diz aqui, ele toma em base 1 Tessalonicenses 4,15. Está tomando essa parte aí. Glória ao nome de Jesus. O quê? Veja bem aqui. E ela diz, pois os que ficarmos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, aqui embaixo, não impediremos ou precederemos ou impediremos aqueles que estão dormindo, aqueles preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue. Não precederemos ou impediremos aqueles que dormem, pois a trombeta soará. Algo acontecerá, o evangelho, algo soará, o anúncio de sua vinda, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ouvirão a sua voz, os que estão no sepulcro, e ressuscitarão. E logo, olha o que diz: e ressuscitarão. E nós, os que tivermos vivos, os que tiverem restado, seremos transformados. Haverá uma transformação. O mortal se vestirá de imortalidade. E diz aqui, transformado, de pé, sentiremos uma mudança suceder. Como é isso? Estamos em pé. Ele disse, sentiremos uma mudança, algo. Agora, essa voz é uma voz, glória ao nome de que você ouvirá ela audivelmente desde os céus. Aquela voz gritará, ó fulano, a hora da transformação. Mombrana disse que é uma voz silenciosa. É uma voz que nós sentiremos. Nós sentiremos. Haverá um sentir em nós. Tanto para aqueles que estão mortos, como para aqueles que estão vivos. Ele diz aqui, seremos transformados de pé, sentiremos uma mudança suceder, o cabelo grisalho desaparecendo, as rugas desfazendo, seremos transformados no momento, num piscar de olhos, e nós nos encontraremos com nossos amados primeiro. Nos encontraremos com os nossos amados primeiros. E ele disse, lá está mamãe, papai, lá está meu amigo, oh aleluia, estamos prontos. E então juntos com aqueles que estavam mortos, diz as escrituras, seremos tomados nos ares, para nos encontrar com o Senhor, a ordem da vinda. É o que ele diz. Então haverá algo aqui, haverá um sentir, glória ao nome de Jesus, aleluia. De repente o Mombrana disse, você está em sua casa, você ouve alguém bater na porta, e você vai ali, quando abre, você imediatamente reconhece a pessoa, ela está jovem,
Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, ele disse, você vai conhecer aqueles entes queridos. Agora, como será essa transformação? De que maneira que aquilo como que imediato o cabelo branco desaparece, que é careca, o cabelo volta a aparecer? Quem usava óculos, já o óculos desaparece, foi embora? Aleluia. E logo de repente aquilo, esses pastores, isso aí é como algo imagem, uma magia assim. Isso aqui não é, como diz, não é um conto de fada, irmão. O que eu estou dizendo para você é real. Isso é real. Algo verdadeiro, algo verdadeiro. Algo verdadeiro, meu amado irmão. E que privilégio nós temos nessa manhã de estarmos aqui reunidos, sentados em lugares celestiais com Cristo, e saber que nós ouvimos a sua voz, uma voz de arcanjo, quando ele nos tirou deste mundo, desse cemitério do mundo, nos tirou dali e nos trouxe para a sua palavra. Porém chegará um dia, e eu creio que estamos vivendo já nesse tempo, sobre os umbrais do arrebatamento, em que, meu amado irmão, algo acontecerá. Nem todos dormiremos, alguns estarão dormindo, outros não. Uns estarão no sepulcro, e eles ressuscitam primeiro. E ele diz, meu amado irmão, que nós então sentiremos algo em nós. Haverá como um sentir, uma coisa, e aquilo é imediato, sucede uma transformação. Você, em vez de ter seus 50, 60, 70, a idade que você tem, você então volta àquela idade eternal. Ter aquele corpo jovial, juvenil. Glória ao nome de Jesus. Então ele diz aqui, (146) diz, e num destes dias nos colocaremos além da terra, da esfera da terra, em alguma parte lá no espaço, e não estaremos ainda no céu, seremos tomados para encontrar com ele nos ares. Então veja, a voz de um profeta, logo uma ressurreição, a voz de arcanjo. Porém, para poder ir subir ao seu encontro, tem que haver a voz da trombeta de Deus, que é aquela mesma voz que falou a João, João, sobe cá. E a mesma voz que falou a João é a mesma voz que chamará essa noiva daqui a encontrar com ele nos ares. Então ele disse, aquela mesma voz disse para João, suba aqui, e eu lhe mostrarei alguma coisa que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e o convocou para subir, ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse, suba aqui. Como será a ressurreição? Será num momento, num piscar de um olho. Aquela voz de som claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz de convocação, Deus, ajude-me a ouvi-la naquele dia. É o que ele disse. Ajude-me a ouvi-la naquele dia. Glória ao nome de Jesus. Isso é Apocalipse 4, primeira parte. Aleluia. Agora o Mombrana também disse, noutra mensagem, glória ao nome de Jesus, baseado em 2 Coríntios 14, ou 4,14, diz, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Isso foi Paulo falando então aos Coríntios. Ele diz aqui, ó Pai, se a morte vier a nós antes deste tempo, eu quero dizer morte natural da separação desta terra aqui, que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente, envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós,
O Espírito Santo, algum dia nós temos que descer ali, Pai. E eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também. Ele está bem lá fora, diante de mim, em algum lugar, essa hora em que eu entrar naquela câmara da morte, quando eu ouvir a leitura da minha sentença, eu não desejo ir como um covarde, eu desejo ir como tu foste, Senhor. Não procurar enrolar o manto vermelho ao redor, mas enrolar o manto de Cristo, o Espírito Santo ao redor de mim. Como fez Paulo, e dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Entrar naquela câmara escura entre aqueles que estão mortos, pondo-nos a escutar então, por sua voz, voz do arcanjo que soará, e nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com os nossos amados outra vez. A deidade de Jesus Cristo é a mensagem, parágrafo 143. Louvado seja o nome de Jesus. Então a Bíblia ela é clara quando está falando sobre a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, volto a dizer, o irmão Brana dizendo na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz ali: Miguel é Cristo. Louvado seja Deus. Agora em Daniel 12, a Bíblia diz ali no versículo 1 e 2: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todo estudioso da Bíblia sabe que essas escrituras se aplicam ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Jesus é o grande príncipe que está da parte do povo de Deus. Glória ao nome de Jesus. Em Apocalipse 12, versículo 7, a Bíblia diz: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para ele no céu, porque ele foi expulso e jogado então na terra. Glória ao nome de Jesus Cristo. E então o irmão Brana disse: note, Lucifer nos últimos dias está fazendo como ele fez de início. O que Lucifer fez? A primeira coisa que Lucifer fez para separar o companheirismo de Deus e homem, ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel, Cristo tinha. As pessoas estão procurando classes, e você sabe que o diabo vive com classes. Você sabe o que causou a primeira batalha no céu? Foi quando Lúcifer estabeleceu um nível melhor de pessoas, obteve uma melhor classe de anjos, pensou ele grande, um reino maior, mais brilhante, um reino mais brilhante do que tinha Miguel. E ele foi chutado para fora do céu. Vem de onde vem a classe, fique longe dos que têm classe. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e Cristo é o mistério de Deus revelado. Glória ao nome de Jesus. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 543. Eu estou dando os parágrafos para que vocês depois revisem também. E o parágrafo 158 da mesma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora veja bem. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se Cristo é a voz do arcanjo, e na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 543 é o parágrafo, ele diz ali que Miguel é Cristo. E a Bíblia disse: quando Miguel se levantar, viverão os que estiverem com o nome no livro da vida. Daniel 12, 1. Está dizendo que Miguel, aleluia, quando Miguel se levantar, viverão os que estiverem com o nome no livro da vida. Apocalipse 3, 5. Miguel é chamado de um grande príncipe também, que está a favor dos filhos de Deus. Daniel 12, 1. Aleluia. Atos 5, 31. Miguel, vosso príncipe, se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 10, 21 e Daniel 12, 1. Cristo, príncipe da salvação deles. Hebreus capítulo 2,
versículo 10. Jesus, ou Cristo, é chamado de príncipe. O príncipe do teu povo, Atos 23, versículo 5. Ele é chamado de príncipe. Miguel recebe adoração. Josué 5, 14. Aleluia. É aquele grande anjo que apareceu ali e que Josué, aleluia, então o adorou. Glória ao nome de Jesus Cristo. E o Mombrana disse que aquele ali era o anjo do pacto, era o general, aquele era Miguel. Louvado seja Deus. E a adoração só a Deus pertence, nós sabemos. Mateus 4:10, onde a Bíblia diz que só a Deus pertence a adoração. Também em 1 Tessalonicenses 4:16. A Bíblia diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora veja bem. Aleluia. Do alarido, da voz do alarido, a voz do arcanjo é um espaço largo. É um espaço longo de tempo. Mas da voz do arcanjo, a voz do sobiacá é um espaço pequenininho. Vocês entenderam isso? É curto. Porque na mensagem, qual é a mensagem, irmão Divaldo? Me lembra aí. Deixando escapar a pressão, né? O Mombrana diz ali: não estaremos aqui nem mais de 40, nem menos de 30. Após a ressurreição, estaremos aqui por um espaço de 40 dias. O que faremos nesses 40 dias? O Mombrana disse: só Deus sabe. Ele disse: será uma repetição como foram aqueles primeiros que ressuscitaram com Cristo e estiveram em Jerusalém pelo espaço de 40 dias. Inclusive, numa mensagem, Mombrana diz ali que Sara e Abraão disseram: Sara, por que não vamos ao templo visitar? E diz que quando eles entraram ali, de repente, o sacerdote Anás e Caifás olhou e disse: eu conheço quem é aquele casal de jovens que estão ali? E então, de repente, o Mombrana disse: Abraão olhou para Sara e disse: Sara, vamos embora, porque já nos viram. E a Bíblia disse: eles apareceram a muitos, mas não a todos. A muitos, mas não a todos. Agora, quando haja essa ressurreição aqui, e a noiva estará aqui por um espaço de 40 dias, louvado seja o Senhor. Ela vai aparecer a quem? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Uma vez uma irmã me perguntou: pastor, e quando vier a ressurreição dos 40 dias aqui na terra, eu irei ainda lá no shopping, então com o cartão de crédito comprar alguma coisa para minha mãe? E eu olhei para ela e digo: irmã, a senhora ainda na transformação? A senhora ainda quer seguir endividada lá? Não, mas é só uma pergunta. Às vezes as pessoas, meu amado irmão, eu não sei, parece que perde a noção, se acostuma tanto ao mundo, às coisas da vida, entende? Glória ao nome de Jesus Cristo, que pensa quando chegar do outro lado, como um me perguntou: pastor, e a Bíblia disse aqui, a Bíblia diz aqui que não darão a luz para a maldição. Então nós vamos, com a minha esposa, vou continuar tendo filhos? Eu digo: você ainda, meu Deus do céu, glória ao nome, vai continuar com essa ladainha? Vai querer agir da mesma maneira lá como age aqui? Isso é uma mente carnal. O irmão Brana disse, meu amado irmão, a nossa anatomia, o nosso corpo estará completo. A única coisa que Deus vai tirar de nós são as glândulas sexuais. Não haverá mais glândulas sexuais. Se não tem uma glândula sexual, se acabou o problema. Amém. Já não tem que estar esquentando ou tomando banho com água gelada. Já Deus tira aquela. Glória ao nome de Jesus Cristo. Mas nós estaremos lá completo.
Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora, você vai ter 40 dias. Se você fizer um cheque pré-datado por 40 dias, né? Um parcelamento aí para 30 dias, então em 30 dias eu desconto aí na minha conta. Ainda vai querer comprar carteirinha, não sei o que, sapato e tanta coisa. Não basta as dívidas que você tem aqui, eu também. Ainda quer ressuscitar, ainda pensa em comprar. Está longe da ressurreição, irmão. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz: se naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel era Cristo, naturalmente, como diz aqui. Então ele diz aqui, já vocês estão notando que eu estou buscando levar vocês a entender que quem dará a voz de arcanjo é o mesmo Senhor, porque o Miguel é Cristo. Isso que o Mombrano disse, o Senhor, que a Bíblia está dizendo. Como será essa? Como é que a noiva vai dar a voz de arcanjo? A noiva ela não dará a voz de arcanjo, ela em si. Mas ele falará, ela sentirá. Olha, irmão, há coisas que eu estou aqui, e logo eu ligo para minha esposa, mas eu estou pensando nisso mesmo. Vocês estamos conectados. Não sei se com alguns casais acontece isso. Às vezes é o momento que você está em um momento e você diz: Senhor Jesus. Quando você menos vê, que abre o olho, já a coisa está diante de você. Diz, há uma conexão, irmão. Oh, irmão, como Deus nos quer levar a essa mente de Cristo, como Deus nos quer levar a essa dimensão que o profeta estava. Como Deus nos quer levar, meu amado irmão, nos tirar, glória ao nome de Jesus, esse véu que ainda cobre os nossos rostos, que pudéssemos ver um pouquinho mais além da cortina do tempo, ou ver um pouquinho mais lá dessa dimensão maravilhosa. Deus, em sua misericórdia, irmão, e em sua graça, eu estou certo de algo, que aqueles que estarão no arrebatamento, Deus o levará a uma condição de desespero tão grande, mas tão grande, que ele vai renunciar a qualquer coisa nessa vida. Ele vai deixar tudo que estorva. Aleluia. Ele clamará e chorará, como aquele homem disse: Senhor, se o Senhor não me dá o Espírito Santo, quando tu voltares, encontrarás os meus ossos desse milharal. E então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo, meu amado irmão, para nos alinhar com Deus, alinharmos com a sua palavra, porque o tempo está à mão, a hora tem avançado, a mensagem nós temos, a Bíblia nós também temos, aleluia, mas com tudo isso Deus ainda não está satisfeito, e eu não estou satisfeito, porque Deus tem muito mais para você e mais para mim, mais para esse corpo, mais para o corpo de Cristo. Nós podemos avançar mais do que nós temos avançado até hoje. Já não é tempo de estar com bobagem, com coisas da vida. Já não é tempo de entrar em certas discrepâncias que entristecem o Espírito Santo. Mas é tempo de um amadurecimento. É tempo, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, uma coisa é correta, você não vai impedir que alguém faça o errado, não é você nem eu, o que uma pessoa fará, ela fará, ainda, meu amado irmão, com Bíblia, com mensagem, ouvindo a verdade, fará. Preocupe-se com a sua vida espiritual, preocupe-se com a sua vida espiritual, ore a Deus, gema em sua presença, renda-se em sua presença, diga: Senhor, aqui eu estou em tua presença, se há algo em mim que está errado, então tira de mim, eu quero estar correto contigo, Senhor. Mas muitas vezes perdemos tempo em
bobagens, em coisas da vida. Se seu marido não quer se aliar com a palavra, lá ele com Deus. Se sua esposa não quer se aliar com a palavra, ela responderá a Deus. Se seus filhos não querem caminhar com a palavra, aleluia, a eles com Deus. Nunca deixe de adverti-lhes, mas você não pode transformá-lo nem mudá-lo. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz: se o Senhor não guarda a casa, em vão vigila a sentinela. Aleluia. A horas tem avançado muito, irmãos, e nós deveremos estar muito mais próximo do que temos estado até hoje. Então ele diz: o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Isso diz a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse: agora a primeira coisa é o alarido, logo a voz, e depois a trombeta. O alarido é uma mensagem preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11:38, a voz de Jesus chamando a Lázaro, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos. Primeiro a noiva, a mensagem nos prepara. A mensagem não te está preparando? Amém. Essa mensagem, se essa mensagem não aparelha a tua vida, nem pastor, nem jejum, aleluia, nem vigília vai aparelhar a tua vida. Porque quem aparelha a sua vida é o Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos fazer o labor do Espírito Santo, ou tomar o lugar do Espírito Santo, ou ser mais amoroso que o Espírito Santo. E não é assim. Devemos dar a palavra, porque depois que você dizer a verdade a alguém, é entre ela e Deus. Você diz para o seu filho: não se banhe nessa piscina, porque tem piranha. Aleluia. E ele vai e se banha. Se ele for mordido, a culpa é dele. Não foi porque alguém não advertiu. E ele disse: e logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. Agora observe, são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta, um alarido, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta. O que na festa das trombetas sempre era chamado as pessoas para a festa. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva, ali no céu. A voz do sob a cá, aleluia, significa que nós estamos indo para uma festa. Nós estamos saindo daqui para ir a uma festa. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, chamando a noiva. A mensagem nos chamou. E aqui estamos lendo e amadurecendo. Logo é a ressurreição da noiva que dorme. E os 144 mil, que são os que assistem à noiva. Os eunucos. Aqui tem morrido, nas outras eras. Se a noiva completa todas as 7 eras. E todos se juntarão com a trombeta na festa nos céus. Haverá no céu uma grande festa. Amém? Isso é o que sucede, amigo. Ele disse. A mensagem então chama a noiva, o alarido, e com forte voz chamou a Lázaro. Foi uma voz viva que exclamou: Lázaro, vem para fora. E uma voz desperta aos mortos. Uma voz desperta aos mortos a noiva
que dorme. Glória ao nome de Jesus. A mensagem o rapto. Aqui está algo aqui, que algumas pessoas creem que, quando o Mombrana diz aqui, colocando entre parênteses, que a noiva que dará essa voz. Parágrafo 103, mensagem o rapto. Eu não sei que hora é, irmão. Eu estou sem relógio, eu não sei. Amém? Mas já é meio-dia? 10h30. O quê? Parágrafo 103, vamos ler aí. E se tivermos dúvida, coloca aí a tradução em inglês também. Vocês estão entendendo, né? E se não estiver entendendo, pergunte. Não agora. Faça por escrito e... Ele diz aqui: a mensagem então chama a noiva, o alarido, e com forte voz chamou a noiva. Lázaro foi uma voz viva que exclamou: Lázaro, vem para fora. E uma voz desperta aos mortos. Deixa eu só confirmar aqui. É o parágrafo 103. Sim, parágrafo 103 de o rapto. E disse, e com forte voz chamou a Lázaro, foi uma voz viva que exclamou: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E uma voz desperta aos mortos. Aí, como está entre parênteses, alguns pregadores dizem que a noiva que dará essa voz. Mas não é o que o Mombrana está dizendo aqui. Dá para ver aqui? 103? Olha aqui. A mensagem então chama a noiva, o alarido, e com forte voz chamou a Lázaro. Foi uma voz viva que exclamou: Lázaro, vem para fora. E uma voz desperta os mortos, a noiva. Então alguns pregadores dizem que a noiva é que vai dar salva, mas não é. Ele está dizendo a noiva é que dorme. Você está entendendo? A noiva que dorme. Então aí tem um enredo. Se a pessoa, meu amado irmão, não tomar a palavra como ela é, e tomar ali o que o profeta disse, ela vai se enredar. Então não é a noiva que vai dar essa voz em si. Porém, como ela e Cristo é a mesma coisa, quando ele chamar, ela sentirá aqui. Porque aqui o Mombrana diz, ele disse nas 10 virgens, que ele diz: haverá algo que nós sentiremos aqui. A noiva que vai ressuscitar, ou aquela que vai ser transformada, ela vai sentir algo aqui. De repente, a ruga foi embora. Já o cabelo já está pretinho, não necessita mais estar borrifando, né? Ah, minhas unhas estão claras, já não necessita estar pintando, né? Glória ao nome de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, ó, claramente: e a voz desperta os mortos, a noiva, mas não é que a noiva vai dar, diz que dorme. E a trombeta, uma trombeta sempre chamava Israel para a festa das trombetas, vê você. O que era um tipo da festa pentecostal? A grande festa nos céus, ou seja, a grande ceia do Cordeiro nos céus. Agora observe, a noiva congregando-se na ceia do Cordeiro. O temos visto em tipo, agora veja, antes de terminar. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, se nós não tomarmos a palavra, tomar a mensagem, a palavra, levar num paralelo, nos enredaremos. Muito bem. Então, voltando a 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, louvado seja Deus. Capítulo 4, vamos lá. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Agora, o primeiro é um alarido. O que é um alarido? É uma mensagem, mas é uma voz também. Mas no dia da voz do sétimo anjo,
Apocalipse 10, 18, né? É? Ah, é. Ok, isso é. E logo vem então a outra voz. Qual é a outra voz? A voz de arcanjo. Quem dará a voz de arcanjo? O mesmo Senhor, né? Glória ao nome de Jesus. Como será isso? Aleluia. Ou não, pastor? Que uma voz lá do céu vai soar e logo eu ouvirei aquela voz. Mombrana disse: não, você sentirá aqui, ó, dentro de você vai sentir como algo puxando. Aquilo é rápido, imediatamente. Os dentes postiços desaparecem, os com buracos também, tudo volta novo, zerado. Tudo está perfeitamente. Aleluia. E de repente, você não sabe nem quem é. Ô irmão, aquele ente querido, aqueles parentes, aquele amigo, aquele irmão, aquela irmãzinha que você não conheceu, que morreu prematuramente, ela estará ali. E ela te visitará e você virá, você a reconhecerá, irmão. Você o reconhecerá, meu irmão. Glória ao nome de Jesus. Aquele bebê, louvado seja, que você perdeu, aquela criancinha que partiu, não se preocupe, naquele dia, naquela gloriosa manhã, ele virá e você o verá, ele estará ali. Porque aqui está. Você diz: irmão, mas como será isso? Porque o profeta disse: louvado seja Deus, aleluia. Não importa o meio por onde aquela criança tenha vindo, quando Jesus morreu no Calvário, houve um sacrifício por ele. Se ele morreu prematuramente, ele morreu sendo bebê, aleluia, naquele dia estará também conosco. Você não viu ele crescer, você não escutou, aleluia, talvez sua avó chamar de mãe ou pai, louvado seja Deus, mas uma coisa é correta, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Quando a Sharon Rose morreu, o irmão Brana viu ela naquela dimensão, ela disse: olá papai. Não era uma moça, mas doente de meningite, já não estava com seus olhos virados, não senhor, era uma jovem muito bonita, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas quando vier a transformação, nós não iremos então a um paraíso ou ao altar de Deus, não, nós iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, iremos para a festa, iremos para a comemoração. Sim, Senhor, iremos para a comemoração. Iremos então para quê? Para aquela ceia que o Senhor disse: e não beberei mais desse cálice até que beba na casa de meu pai. Aleluia. Haverá uma ceia comemorativa, aleluia, não de carnes e peixes, mas aquela ceia que Melquisedeque levou até Abraão, pão e vinho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele disse: a primeira coisa que sai é a mensagem, o chamado da noiva, o alarido. Então chama a noiva através da mensagem do mensageiro de Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7, aleluia. Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A segunda coisa é a voz da ressurreição, a voz do arcanjo, e não de um profeta. Há pessoas que creem que o Mombrana é quem vai dar essa voz de arcanjo, e isso não é verdade. Glória ao nome de Jesus. Há outros que creem que quem vai dar essa voz de arcanjo é José Brana. Há outros que creem que quem vai dar essa voz de arcanjo é o Cacau Felipe. Há outros que creem em diversas coisas, mas a Bíblia disse: o mesmo Senhor, Ele mesmo dará essa voz de arcanjo. Não se trata de um homem, não se trata de um grupo, se trata do mesmo Deus.
porque uma repetição como foi naquele dia de Lázaro. Aleluia. A Bíblia diz, a voz de arcanjo. Aleluia. A terceira coisa é a trombeta de Deus. O que é isso? O arrebatamento. É o chamado para a ceia do Cordeiro. Essa é a terceira voz. Aleluia. Amém? Então, alarido, profeta com uma noiva, com uma mensagem, preparando a noiva para o arrebatamento. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Logo a voz de arcanjo, Cristo, Miguel, para ressuscitar os que dormem no pó da terra. Louvado seja Deus. E a trombeta de Deus, um chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, escrituristicamente falando, nenhum profeta ou apóstolo ou anjo, ou o que quer que seja, pode glorificar a Deus. Toda honra e glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós podemos ver, meu amado irmão, através da própria palavra, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de que Jesus foi a primícia daqueles que dormiram. É uma grande verdade. Hoje, glória ao nome de Jesus, há uma promessa de que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Todos aqueles que partiram em Cristo, o irmão Branda disse, que tiveram o batismo do Espírito Santo. Agora veja, vamos por etapa. A era de Lutero, eles tiveram somente aquela luz, a justificação pela fé. A era de Wesley, tiveram sua santificação. Então Deus, aleluia, foi aquela luz que eles tiveram. Quando vier a ressurreição, é a era completa. Agora, cada mensageiro separará. Aleluia. Louvado seja o nome de... Porque o próprio Mombrana perguntou e disse, e Paulo terá também que dar conta? Ele disse sim. Ele disse, glória a Deus, porque a mesma coisa que Paulo pregou, eu também preguei. Louvado seja Deus. Então veja bem. Aleluia. Então, assim como Cristo foi o primeiro em se levantar do sepulcro entre os profetas e todos os demais, aleluia, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. E disse então, mensagem ao nascer do sol, ele foi a primícia, ele foi esse molho, parágrafo 64. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro, aleluia, em se levantar dentre os mortos. E nós, como seus beneficiários, os que temos compartilhado da sua ressurreição. Ele é o único, sim, ele é o único que tem vida, aquele que tem o Filho tem vida. Isso é o que diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Então, glória ao nome de Jesus. Agora, como é que uma pessoa vai se levantar sem ter vida eterna? Ela tem que ter vida eterna. Aleluia. Nenhuma pessoa que estará no arrebatamento, ouvirá a voz do sob cá, ela está, como disse, sem representação no céu. Uma coisa é certa, irmão. Muitos de nós, quando o Mombrana disse naquele dia haverá muitas surpresas, é verdade. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas, muitos vivem só de aparência, só de vida de aparência.
mas a realidade em seu dia a dia é outra. Então a hora tem chegado, irmão, em que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos estar esquadrinhando nossas vidas com a sua palavra. Mombrana disse: se você não está apto para a ceia do Senhor, o Senhor tampouco está apto para o arrebatamento. E então, esperando que Deus nos ajude a continuar essa jornada, e saber, meu irmão, que é mais tarde do que pensamos, que não podemos brincar com as coisas do Senhor, senão que devemos nos aparelhar com Deus cada amanhecer, cada dia. Louvado seja o nome de Jesus. Devemos nos aparelhar com o Senhor. Espero que tenha me entendido e me compreendido nessa manhã daquilo que eu queria mostrar para vocês sobre a voz de arcanjo. Então, do alarido à voz de arcanjo é um grande processo que ainda estamos. Porém, do alarido à trombeta de Deus, quanto tempo é? Ou melhor, da voz de arcanjo à trombeta de Deus, quanto tempo é? 40 dias. Isso é. Aleluia, 40 dias. Ou seja, a coisa é rápida, irmão. Mas da alarido até a ressurreição ainda, ou quanto tempo já não tem, né? Muitos anos. Desde o tempo que o profeta começou, a primeira mensagem dele, 1946, até hoje, quantos anos são? Um pouco de ano, né? Glória ao nome de Jesus. Porém, uma vez que aconteça a ressurreição, só é 40 dias. E aí, ó, a trombeta de Deus soa, e então iremos para a festa. Aleluia. Iremos para a festa, iremos para a coroação, iremos receber nosso galardão. Aleluia. Então vale a pena continuar ou não? Amém. Sim, vale a pena, irmão. Vale a pena prosseguir, vale a pena continuar. Já concluindo aqui, nada mais, um parágrafo mais aqui, da mensagem que farei com Jesus chamado Cristo, ano 63. Parágrafo 115, ele disse: deixe dizer algo também. Este tempo de unidade, você vê as igrejas se unindo e as nações se unindo. Este é um tempo de unidade de Deus e sua noiva também. E digo isto com reverência e respeito. Creio que a noiva de Cristo é chamada. Creio que ela está selada no reino de Deus. Creio que a mecânica está aí. Eles estão esperando pela dinâmica, que a tomará para fora da terra até a glória do rapto. Eu creio de todo o meu coração, sim, Senhor. Não sabemos como Ele fará isto, mas Ele o fará. Ele a dinâmica, nós apenas nos tornamos membros da máquina do seu corpo. Ele é a dinâmica. Nós formamos a nós mesmos em sua imagem, vendo, unindo-se a si próprio conosco em suas obras, com seus amáveis dons, enquanto Ele estende suas mãos a nós pouco antes do super casamento. Estamos aguardando, vigiando por isto. Sua grande igreja está para ser unida. A dinâmica desta igreja será um enchimento do Espírito Santo, um preenchimento do Espírito Santo, que temos operado em uma pequena medida, enquanto a pedra angular está vindo para se unir com o corpo. Mas quando esta cabeça e corpo se unirem juntos, o pleno poder do Espírito Santo se erguerá para cima, exatamente, mesmo na morte, que está morto em Cristo por centenas de anos atrás, se levantará na beleza de sua santidade e tomará voo através dos céus. A dinâmica é o Espírito Santo. Amém. Isso que ele diz, a dinâmica é o Espírito Santo. Então, meus amados, Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos estar em pé. Convite para as 18 horas, culto de ceia. Continue orando por mim. Glória ao nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. E que você possa ancorar essas palavras em seu coração. E meu irmão, minha irmã, não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. A cada dia, ponha seus lares em ordem. Ponha a sua vida em ordem com Deus. Não sabemos o dia de amanhã. Aleluia. Fechamos nossos olhos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reino deste mundo, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Chama os reis, a batalha já soou, Cristo à frente, seu povo. Refulgente sobre as nuvens e as nações com poder governará. Toda a terra regerá. Entronizado, as nações há de julgar.
Pode dizer bem forte. Aleluia. Glória, glória. Inclinemos nossas frontes. Irmão Jorge Luiz, venha e ore por nós nesta manhã e despida o culto. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez o Senhor vir nos visitar. Ó Deus, é tão bom podermos contar contigo, contar com a Tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, por partir o pão da vida para nós nesta manhã. Estamos, ó Deus, felizes por termos recebido um pouco mais da Tua palavra e o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Agora, Deus, te rogamos que o Senhor abençoe o pastor Márcio, que o Senhor esteja com ele, proteja ele, ó Deus, de todo mal. Senhor, eu rogo, ó Pai, para que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê sabedoria, ó Deus, para continuar, ó Deus, conduzindo os seus filhos, para que ele possa, ó Deus, receber inspiração e trazer sempre, ó Deus, a palavra para nós, ó Deus, e precisamos tanto dele, que o Senhor o ajude, o sustente na Tua palavra, Senhor. Agora, Pai, nos leva de volta para os nossos lares, Senhor, guardados, protegidos pelo Teu Espírito Santo. Te rogamos isso, ó Deus, que o Senhor possa nos despedir agora apenas, ó Deus, desse templo, desse lugar, dessa casa de adoração, mas nunca da Tua presença, Senhor, que possamos estar sempre em comunhão contigo. É o que eu te rogo nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe.